Hum. Vocês estão aí. O Rubens está escabroso aqui. Tô com a minha velhinha, inclusive vou colocar do lado de cá para vocês poderem vê-la melhor. Tô com a minha cartola aqui de vampiro. Tô com o meu cachimbo, claro, né? Porque tem que ter um cachimbo aqui. Um cachimbo. Porque hoje nós vamos falar então desse livro aqui. Dessa obra-prima aqui. Fantasmagorianas. Que é um livro, vou virar assim para vocês pegarem na luz. Fantasmagorianas, que é um livro que foi lançado pela editora Clepsidra em parceria com a editora Aetia. Faz parte da coleção Imaginário Gótico e esse daqui é um dos livros mais importantes da literatura de horror. Não pelo seu conteúdo, não somente pelo seu conteúdo, mas também pelo que ele causou com a sua leitura. Então vem comigo logo depois da abertura, nesse nosso quadro tão saudoso que a gente gosta tanto, Meia-Noite, a Hora Gótica. Pois é, meu povo, estamos aqui para poder falar do Fantasmagorianas. E esse aqui é um livro que mexeu tanto comigo. É um livro que me agradou tanto. É um livro assim que foi tão assim prazeroso para poder ler que eu quis fazer então vídeos separados para os contos que mais me agradaram. Então, eu não vou falar sobre todos os contos nesse vídeo aqui. Eu vou falar só sobre os contos, sobre um conto. A cada semana que tivermos então o quadro Meia-Noite, a Hora Gótica, eu vou falar sobre um dos contos que me agradaram nessa edição aqui. Hoje nós vamos conversar então sobre o conto espetacular, um conto maravilhoso assim, que é o conto que abre o livro. E eu já gostei de cara, que é o Amor Mudo. Gente, que conto legal. Para começar, deixa eu mostrar a edição para vocês então. Olha para vocês verem o capricho. Olha essa capa, gente. Tá lindíssima, lindíssima. E assim, capa dura e tudo mais. E o legal dos lançamentos da editora Clepsidra é que eles fazem todo um trabalho de extras em suas edições. Então toda a edição dele tem muito material extra. Tem muita coisa inédita, tem muita coisa que nunca veio aqui pro Brasil antes. Tem muito tesouro, assim, principalmente para o pessoal, assim, que gosta de uma boa literatura gótica, que gosta de uma boa literatura de horror e que gosta de um bom clássico, gente. Mas antes, vamos com alguns recadinhos aqui, bem rápidos. Aqui, no nosso primeiro comentário, vão estar fixados alguns links muito importantes aqui do canal. Primeiro, nós temos o link do Apoia-se do Ler Vicia, que é uma forma de vocês ajudarem financeiramente o Ler Vicia a continuar existindo. Então vão lá, deem uma olhadinha na faixa de preços, nas recompensas, escolham o valor que mais agrada a vocês. O valor mais baixo lá é R$7, pessoal. Então vão lá, apoiem o Ler Vicia, porque isso é muito importante para o canal continuar existindo. Porque infelizmente, se eu não tiver a quantidade de apoios necessários, o canal não vai conseguir existir. Então apoiem o Ler Vicia lá.
Também tá o Pix ali embaixo, no primeiro comentário fixado, para vocês mandarem pelo Pix, se vocês não quiserem apoiarem pelo Apoia-se. Também tem a minha wishlist, a minha lista de desejos da Amazon, que estão então os livros que eu quero ler, que eu quero comprar, que eu quero conhecer, tá tudo ali embaixo naquela wishlist. Se você quiser me mandar presentinhos, quiser me mandar lembrancinhas, manda aí uma lembrancinha pro Booktuber seu, que eu vou adorar receber, eu vou amar fazer vídeo, vou amar fazer conteúdo com esses livros que vocês me mandarem. Inclusive eu tenho recebido muitos e muitos livros maravilhosos graças a vocês. Muito obrigado. E também tem o meu link geral da Amazon, aí nesse primeiro comentário fixado. Você comprando por esse link, qualquer coisa, uma bala que você comprar por esse link, me ajuda muito. Para vocês não vai mudar em nada o preço final, mas para mim me ajuda demais, demais, demais. Então, gente, comprem. Façam aí suas comprinhas pelo link. Façam aí tudo que puderem para poder ajudar o Ler Vicia a continuar nessa caminhada. E aí, meu povo, passando aqui para poder falar para vocês de uma coisa muito legal. Nós estamos tendo então um sorteio super interessante aqui no canal nessa semana. E é o sorteio do Pix premiado. Eu vou estar sorteando então 4 livros para 4 ganhadores muito legais. Vou estar sorteando então O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, nessa edição bonitona aqui da HarperCollins, edição de luxo, que ela é capa dura, ela é ilustrada, tem fitilho, tem ilustrações no meio, ela é muito bonita, ainda vem um pôster junto. Eu vou estar sorteando depois do Stephen King, edição da Suma de Letras, um dos mais recentes livros do King, de um menino que vê fantasmas, muito legal, gente. Vou estar sorteando meu queridinho Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, edição da Príncipes, uma edição muito boa, um livro maravilhoso e bem bonitão, né, gente? E vou estar sorteando Weird Western, Horror e Fantasia no Velho Oeste, do Robert E. Howard. Esse daqui com parceria com a editora Clock Tower, que foi a editora que lançou esse livro. Eles estão então enviando o livro para vocês nesse sorteio. E esse sorteio vai ser de uma forma muito simples. Ele funciona como forma de Pix premiado. Para você participar, é só mandar um Pix no valor de R$10 para esse número que está aparecendo aqui na tela. Ele também vai estar fixado aí embaixo no primeiro comentário, é 35 9 9141 5038. Manda o Pix no valor de R$10 que você já entra para a listinha dos nomes que serão sorteados. E você pode mandar quantas vezes você quiser. A cada R$10 que você manda, seu nome entra mais uma vez na lista. Como vocês podem ver aqui, já tem uma pessoa aqui que já tem 3 chances de ganhar. Então, quanto mais vezes você mandar, mais chances você tem de ganhar um desses 4 livros aqui. Então, boa sorte para todo mundo. O ganhador, os ganhadores, vão ser então revelados na nossa live, que vai ter aqui no canal Ler Vicia, né? Na quarta-feira, dia 6 de abril, às 8 horas da noite. Nós vamos ter essa live então, e nessa live eu vou revelar então os ganhadores desse sorteio. Então participem aí, pessoal, porque são livros maravilhosos, são livros muito legais, e é um Pix solidário, né? Um Pix baratinho para poder vocês participarem e terem essa chance. Então boa sorte para todo mundo aí e participem. E agora vamos falar do Fantasmagoriana? Então, meu povo, vamos falar do Fantasmagoriana. Vamos falar desse conto que é O Amor Mudo. Vou mostrar para vocês aqui, tem uma ilustração. Aí logo depois começa o conto, O Amor Mudo. Eu já li o livro todo já. E eu amei o livro e eu estou relendo os meus contos favoritos. Então eu peguei para poder reler ontem esse conto aqui. E que conto maravilhoso. Ele é citado então como O Amor Mudo, uma anedota do século XVI. Johann Carl August Mussels. Eu não sei falar esse nome não, gente. Mas, gente, vamos dar uma centralizada, uma contextualizada desse livro aqui. Esse aqui é um livro que foi lançado em 1812. É um compilado que foi lançado lá na França, compilado pelo Jean-Baptiste Benoît Herrier. Ele compilou e selecionou os contos aqui, ele organizou o modo como o livro foi feito, mas já é um livro alemão, com histórias alemãs. Já era uma edição lá da Alemanha. E acontece então que o Jean-Baptiste lançou nessa edição aqui, essa edição na França, e em uma certa noite,
tempestuosa, num fim de semana, de tempestades, aquela chuva muito forte e tudo mais, um certo grupo muito peculiar estava então todos presos em uma mansão na vila de Odate. E nesse grupo se encontravam então Lord Byron, John William Polidori, que era o médico particular do Lord Byron, Percy Shelley, o poeta, e Mary Wollstonecraft Shelley, até então namorada do Percy Shelley e futuramente esposa dele. E a meia-irmã da Mary Shelley, a Claire Claremont, que estava tendo um caso amoroso com o Lord Byron, um grande poeta da época, muito assim calcado, suas poesias, seus poemas assim são muito calcados na literatura gótica, na literatura depressiva, assim. Inclusive a gente já falou sobre o Manfredo aqui no canal. Eu vou deixar fixado aí nos cards o vídeo que eu fiz sobre Manfredo, que é uma obra espetacular do Lord Byron. Continuando, eles estavam nessa noite na Vila de Odate, entediados, não sabiam o que fazer, aquela tempestade que não acabava mais, e se depararam com esse livro na biblioteca. Lord Byron pegou o livro então e começaram a ler os contos do Fantasmagoriana. E foram lendo aqueles contos, noite adentro, tempestade caindo lá fora. Inclusive, gente, tá chovendo um pouquinho aqui, tá um chuvisquinho aqui, então tá perfeito aqui o clima do vídeo. E noite adentro, aquela tempestade caindo e tudo mais, eles lendo esse livro aqui, e o pessoal foi se horrorizando com as histórias. Inclusive, tem uma passagem bem famosa que é citado em diversos relatos, em diversos estudos acadêmicos, até mesmo em filmes, que tem uma cena que o Percy Shelley, o poeta, ele se horrorizou com um dos contos e saiu correndo pela casa no escuro e foi se esconder no quarto dele. E ele, no meio de um delírio ali, ele não sabe dizer se foi um sonho vívido, se foi um delírio, mas ele afirmou que viu uma mulher vagando no escuro com os seios à mostra, mas no lugar das auréolas, da ponta do seio, tinha olhos olhando para ele. Olha para vocês verem que coisa bizarra, gente. Olha para vocês verem que coisa estranha. E a partir daí, então, a noite foi tensa, foi ficando cada vez mais esquisita. Vai saber o que esse povo fez lá, o que esse povo consumiu, o que eles beberam, o que eles usaram de entorpecente ali. Alguma coisa deve ter rolado, porque o negócio foi feio nessa noite. Nessa noite, após terminarem de ler esse livro aqui, o Lord Byron sugeriu então uma aposta entre todos os presentes ali. Vamos passar a madrugada escrevendo a mais horrenda história de horror. Cada um de nós vai se propor a escrever a história de terror mais assustadora de todos os tempos. Quem conseguir escrever a história mais terrível vence esse desafio. E ele propôs esse desafio. Então cada um deles começou a fazer seus rabiscos, seus rascunhos ali, e nessa noite nasceu então o conto O Vampiro, do Lord Ruthven, que foi escrito pelo John William Polidori, né? Que tem esse Lord Ruthven, que é um vampiro cavalheiresco da alta sociedade, meio que uma paródia, entre muitas aspas, do Lord Byron, né? Que o Lord Byron era um ser muito conquistador na alta sociedade, muito misterioso, muito sinistro, muito encantador, meio vampírico, né? Porque ele encantava as pessoas, ele sugava o que tinha de melhor das pessoas e sumia, deixando as pessoas sem resultado, sem resposta, sem o retorno da atenção dele. Então, esse Lord Ruthven, que é o personagem vampiresco do conto O Vampiro, escrito pelo John William Polidori, é inspirado no Lord Byron. E surgiu nessa noite também Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, escrito pela jovem Mary Shelley. Olha para vocês verem, pessoal. Duas figuras assim icônicas, canônicas da literatura de horror e também, por que não, do cinema de horror, né? Foram criadas nessa mesma noite por causa desse livro aqui. Olhem para vocês verem. Então, nós vamos falar sobre esse conto, O Amor Mudo. O Amor Mudo é um conto que, como eu disse, é uma anedota do século XVI e é uma história muito interessante, porque ele é um conto grande,
começa na página 38 e termina na página 80, ou seja, é uma história grande, é uma história bem cheia, bem rechonchuda, e é uma história que vai pegar bastante da gente do romantismo na literatura, esse movimento do romantismo na literatura. Então, é uma história cheia de sentimentos, é uma história cheia de momentos de rompantes de amor, esse tipo de coisa. Tanto é que o que move toda a história é um relacionamento, um interesse amoroso ali. Nós temos o nosso protagonista, que ele é filho de um grande homem super rico, e o homem é tão rico, mas tão rico, que ele mandou incrustar no seu casarão, no chão do seu casarão, pedras e moedas de ouro no chão do seu casarão. Olhem para vocês verem. Acontece que esse homem morre, esse homem falece e deixa toda a sua herança para o filho. O filho era jovem ainda, não sabia como manter as coisas na rédea e acabou gastando tudo de maneira desvairada e ficou sem nenhum tostão no bolso. O pessoal que então, os credores, pegaram todas as propriedades, inclusive a propriedade com o chão de ouro, pegaram tudo e o cara saiu apenas com algumas joias da família que ele usou para poder comprar um apartamento, não é bem um apartamento, né? Um quarto em uma pensão, que também não é bem uma pensão, é tipo um cortiço, digamos assim, mas é um quarto que ele conseguiu comprar com esse pouco desse dinheiro dessas joias. E com esse pouco do dinheiro dessas joias, ele também sobreviveu por alguns dias. Acontece que ele ficou morando de frente a um lugar onde tinha famílias morando lá. Era como se fosse um bairro bastante pobre da França. E ele morando nesse bairro, de frente ao apartamento dele, tinha uma casa bem simples, uma casa bem humilde. E nessa casa morava uma jovem moça. E essa jovem moça era linda demais, linda, linda, linda. E ele logo se encantou por essa jovem moça, ele ficou apaixonado por ela, ele não conseguia tirar os olhos dela. Então ele ficava na janela dele, olhando para ela dia e noite, até que a mãe dessa jovem moça, que era uma costureira, vivia de seu trabalho. Ela era uma viúva agora, já foi rica há muito tempo atrás, mas quando seu marido faleceu, ela não conseguiu herdar nada, então ela teve que passar a trabalhar para conseguir manter o seu sustento. Não tinha mais o sustento das posses do marido. Então ela, como costureira do bairro, ela ficou injuriada com aquilo, com aquele homem olhando para a filha dela todas as noites, todos os dias, e vendo, né? Ela percebeu que o cara era um pobretão como elas ali, então, e o cara parecia não ter emprego porque ele ficava dia e noite tocando ali o seu instrumento, tocando uma música. Deixa eu até dar uma olhada aqui, mas ele fala que ele toca um instrumento que eu esqueci o nome, gente. É o alaúde. Gente, eu esqueci o nome. É isso mesmo, pessoal. Ele começou então a tocar o alaúde dele, né? E ela via que ele só tocava esse alaúde o dia todo, que não saía para trabalhar, não saía para poder se ocupar. E ela ficou com raiva daquilo e fechou as cortinas, fechou a janela e proibiu a filha jovem dela de ficar na janela. Acontece então que ele percebeu isso, viu que eles fecharam as cortinas, as janelas, e tentou então, saiu da sacada, parou de ficar olhando. Ele colocou um espelho assim, bem posicionado, de forma que ele conseguia ver a casa, a janela do outro lado, através do espelho, sem precisar ir lá na sacada. Passaram-se alguns dias e começou novamente, então, a jovem moça a ir para a sacada. E ele, para poder demonstrar o seu amor, começou a tocar o seu alaúde da forma mais romântica, mais apaixonada, mais amorosa possível. E ela tocava bem alto, assim, dia e noite, e a jovem moça escutava aquilo e foi se deliciando, foi se apaixonando pelo som daquele instrumento. E colocava flores na sua sacada para demonstrar o seu agradecimento por toda aquela música bela. Então eles vão aí nessa história aí, nesse cortejo muito velado aí, um atrás do outro, até que um dia a mãe
mais essa filha se mudam desse lugar, porque a mãe percebe o que o cara está fazendo. E elas se mudam dali e vão para outro lugar. E o cara, o nosso protagonista, ele resolve então fazer sua vida. Ele quer, porque quer, ganhar dinheiro de novo, se reconstituir, se tornar um homem de posses novamente, para poder pedir a mão da jovem de uma maneira formal e de maneira que a mãe vá aceitar. E ele sai por suas andanças aí pelo país afora e pelos estrangeiros. A gente pode dizer que a história se passa lá na Europa, né, pela Alemanha, então a gente pode dizer que ele vai andando ali pela Romênia, pelos países ali ao redor ali. Ele vai andando, ele vai viver algumas aventuras estranhas. Primeiro, ele vai parar em um castelo, onde dizem que o senhor desse castelo recebe suas visitas, mas gosta de tratar elas a chibatadas. Literalmente, ele pega o chicote e dá chibatadas nas visitas dele. Ele vai parar nesse castelo e uma situação vai se desenrolar lá. Ele consegue sair dessa situação também, e mais pra frente ele vai pedir abrigo em uma taberna. Mas o homem da taberna fala: não, aqui não tem abrigo pra gente igual você não. Mas se você quiser, ali na frente, mais lá no topo daquela montanha, tem um castelo abandonado. Pode ir lá nesse castelo porque ele está abandonado. As pessoas têm medo dele lá porque dizem que o castelo é mal assombrado, que tem assombrações, que tem fantasma, mas eu mesmo não vi ninguém lá. Então nosso protagonista vai para esse castelo também, que dizem ser mal assombrado. E vai acontecer umas coisas estranhas lá, vai acontecer umas coisas esquisitas lá, mas também vai acontecer uma coisa muito interessante que vai permitir que o nosso protagonista vá atrás de um tesouro escondido, um tesouro gigantesco que pode retomar as posses dele lá para cima, pode fazer ele um homem rico de novo. E eu paro de contar a história por aqui. Então, gente, vocês devem ter percebido, né? É uma história, como eu disse, que ela é grande, então ela tem muita coisa para ser contada, tem muito do movimento romantista na história aqui, o romantismo está bem presente aqui. Mais da metade da história é esse cortejo entre ele e a moça jovem da janela, e mais para o final é que vão começar a entrar então os elementos sobrenaturais, os elementos fantasmagóricos, os elementos horroríficos na história. E ainda assim esses elementos não são importantes, embora não são destaque, embora eles sejam importantes para o final da história, porque eles vão resolver, de certa forma, a situação do nosso protagonista e também da amante dele, da apaixonada dele. E é uma história muito legal, é uma história assim escrita com a leitura mais lenta, mais truncada, é uma leitura que demanda mais atenção, mas para a gente que gosta de literatura gótica clássica, isso aqui é um deleite, isso aqui é um desbunde, é um conto espetacular, é um conto assim muito gostoso de ler, por mais que eu tenha dito que a literatura é mais truncada, mas assim, eu já estou acostumado a ler esse tipo de livro mais antigo e tudo mais, isso aqui para mim foi um prazer ler. E é um dos contos assim que já abriu o livro com chave de ouro. É um conto espetacular, é um conto assim que eu recomendo assim, de olhos fechados. Então, pessoal, o livro já abre de maneira épica. Então, a gente ao longo das semanas vamos estar falando dos contos desse livro aqui. Então já fica a dica aí. Fantasmagorianas, que é um lançamento da editora Clepsidra com a editora Etia. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo nos cards para vocês comprarem, se ele ainda estiver disponível lá no site das editoras. Mas eu vou deixar aí, deem uma olhadinha. E fiquem no aguardo para os próximos vídeos que vão sair desse livro aqui, porque, gente, vai sair bastante vídeo, porque eu gostei de muita coisa desse livro. Esse livro aqui é um tesouro da literatura, é um tesouro que eu tenho na minha biblioteca, e é um livro assim que eu quero levar para o meu túmulo. Gente, vou ser enterrado aqui, ó, desse jeito com esse livro, porque isso aqui é bom demais. Fica a dica. Então, para quem ficou aqui até o final desse vídeo, deixa um dedão para cima aí, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, as pessoas que gostam de literatura gótica, que gostam do horrorífico, que gostam do sobrenatural. Compartilhe para todo mundo aí e fiquem no aguardo para o nosso próximo vídeo que vai sair logo em breve. Dedão para cima aí e até breve, pessoal. Tchau, tchau.